Neste vídeo, você vai ver uma história esquecida pelo tempo, ou talvez silenciada pelo medo. Uma narrativa que mistura fé, desespero e uma aliança improvável, aquela entre o santo do povo e o rei do cangaço. No coração castigado do sertão, quando a terra clamava por chuva e justiça, e o povo já não tinha a quem recorrer, Padre Cícero tomou uma decisão inesperada: enviar um recado ao cangaceiro mais temido do Brasil. Sim, Lampião. Sim, os cangaceiros. O que poderia levar o servo de Deus a pedir ajuda aos homens da bala e do facão? O que teria acontecido em Juazeiro para fazer o Padim cruzar os limites da fé e da lei? Essa é uma história profunda, simbólica, quase mística. Uma fábula do sertão, contada por aqueles que juram ter ouvido e vivido seus ecos. Agora, prepare seu coração. Sinais de um sertão em agonia. O sertão queimava. A poeira cobria tudo. Os olhos do povo, as paredes rachadas, os altares simples das casas humildes. A terra estalava com o calor de um sol impiedoso, e até as sombras pareciam exaustas. Era 1927. As estações haviam deixado de obedecer, e o céu já não chorava há meses. As rezas subiam em romaria, mas as nuvens permaneciam em silêncio. Em Juazeiro do Norte, Padre Cícero caminhava lentamente até a varanda da casa paroquial. As mãos calejadas seguravam o terço com firmeza. O rosto, envelhecido pelos anos e pelas dores do povo, voltava-se diariamente para o céu, não em revolta, mas em súplica. A fome começava a rondar como uma fera solta. Os roçados morriam antes mesmo de brotar, e as mães escondiam o choro ao servir pratos vazios. Muitos já deixavam o sertão, na esperança de uma terra menos cruel. Outros, simplesmente não tinham forças para partir. Na sacristia, Cícero havia recebido cartas desesperadas. De Barbalha, Crato, Campos Sales, relatos de saques por grupos armados, invasões de terras e jagunços pagos por coronéis. A terra já não era apenas seca, era também sangrenta. O Padim sabia que os políticos do Sul pouco se importavam com o sofrimento nordestino. As promessas de estrada, de açude, de alimento, eram só palavras ao vento. Ele conhecia bem esse vento. Sabia que não traria socorro. Naquela noite, sentado à luz de lamparina, Padre Cícero escreveu no seu caderno de couro: se os homens de farda não vêm, talvez seja a hora de chamar os homens do facão. O povo precisa viver. E, se Lampião tem coração, talvez ele escute a voz da fé. Ele fechou o caderno com cuidado e permaneceu ali, em silêncio. Não era uma decisão fácil, mas talvez fosse a única. Vozes queimadas pelo silêncio. As noites em Juazeiro tinham parado de cantar. Não se ouvia mais o coachar dos sapos, nem o farfalhar dos galhos secos ao vento. Até os cachorros calavam. Era como se o sertão inteiro prendesse a respiração à espera de um milagre, ou de uma tragédia. Padre Cícero passou aquele dia visitando casas. Não como sacerdote, mas como irmão. Levava farinha quando havia, benzia com água que já escasseava, escutava sem prometer solução. Era ali que ele se tornava maior. Sentado ao lado dos pobres, em silêncio, ouvindo as mesmas dores de sempre, só que agora mais agudas, mais urgentes. Dona Zefinha, uma viúva de quase 80 anos, tremia ao relatar o que vira na noite anterior. Padim, passaram a cavalo. Armados. Arrancaram o bode, levaram a pouca macaxeira. E riram, como se fosse pouco. Cícero baixou a cabeça. O que antes eram apenas boatos agora se tornavam uma realidade impiedosa. Grupos armados, cangaceiros sem causa, jagunços a mando de coronéis. Não mais os que lutavam contra a opressão,
mas os que agora espalhavam medo por vaidade e poder. Os políticos? Silêncio. Os coronéis? Conivência. A igreja? Distante. O povo? Abandonado. Naquela noite, ele subiu até a colina que dava vista ao sertão. Levou apenas o terço e uma vela acesa. Era uma prece. Sim. Mas também um chamado. Ali, diante da imensidão seca, Cícero sussurrou: Lampião, se tu me ouves, vem. O povo precisa mais de proteção que de sermão. Como um eco sobrenatural, uma brisa atravessou a chapada. E pela primeira vez em meses, o velho padre sentiu calafrios. No outro dia, enviou um romeiro de confiança com um bilhete selado. O destino? O sul de Pernambuco. O destinatário? Virgulino Ferreira da Silva. E o conteúdo? Ninguém jamais soube. O mensageiro da fé. O sol ainda não havia nascido quando o jovem Tobias se despediu da mãe com os olhos marejados e os pés já cobertos de poeira. Tinha apenas 17 anos, mas a missão que carregava nos bolsos era digna de homem feito. Dentro de um pequeno saco de couro, o bilhete escrito à mão por Padre Cícero. Lacrado com cera e marcado com o símbolo da cruz, o papel continha uma súplica que Tobias não tinha permissão para ler. Não pare para conversar no caminho, Tobias. E evite mostrar que tem algo de valor, recomendou o padre em voz baixa, na sacristia escura. Tobias assentiu, apertando o saco contra o peito. O destino era perigoso, o trajeto longo e a mensagem urgente. O caminho até o sertão pernambucano cruzava estradas de barro, matas secas e regiões tomadas por bandos armados. Ele teria que ser rápido e invisível. Enquanto cavalgava sozinho pelas primeiras léguas, Tobias pensava no que poderia estar escrito naquele bilhete. Seria um apelo? Uma confissão? Um pedido de perdão? A verdade era que ninguém em Juazeiro sabia ao certo o que ligava Padre Cícero a Lampião. Alguns diziam que o cangaceiro tinha simpatia pelo padre. Outros, que já haviam trocado correspondência antes. Mas ninguém ousava perguntar. Na encruzilhada da Pedra da Santa, Tobias desceu do cavalo e se ajoelhou diante da imagem. Protege, Padim, que eu leve essa palavra em paz. As horas se arrastaram como a caatinga seca ao redor. Dormia escondido, comia pouco, falava menos. Por onde passava, evitava chamar atenção. O povo estava desconfiado, com medo, e a estrada, tomada por figuras que não distinguiam o bem do mal, apenas o lucro. Ao chegar nas proximidades de Floresta, ouviu rumores. Dizem que Lampião anda acampado nas matas de Serra Talhada. Mas ele muda de lugar como o vento. Mesmo assim, Tobias seguiu com fé. Ele carregava mais do que um recado. Carregava a esperança de um povo inteiro. A sombra de Lampião. O acampamento ficava em uma clareira escondida entre espinhos e pedras, longe de qualquer trilha marcada no mapa. Ali, o vento era seco, mas levava o som das vozes, e às vezes, o cheiro da pólvora. Fogões improvisados com pedras, redes amarradas entre árvores e cabras amarradas compunham o cenário onde vivia o bando mais temido do sertão. Lampião, sentado sobre um tamborete de couro, afiava sua peixeira com a concentração de um artesão. Os olhos, penetrantes como de uma onça no escuro, mantinham a calma de quem já viu a morte muitas vezes e ainda a desafia. Ao seu lado, Maria Bonita trançava os cabelos enquanto observava o horizonte. Era ela quem primeiro ouviu o galope. Alguém vem. Os homens se levantaram num estalo. Rifles prontos, facões às mãos. Quando Tobias apareceu, suado e com a roupa empoeirada, não teve tempo de falar. Foi cercado, revistado e jogado ao chão. Quem é tu, cabra? Gritou um dos cangaceiros,
apontando o rifle ao seu rosto. Trago um recado, do Padim Cisso, disse ele, ofegante, tirando devagar o saco de couro de dentro da camisa. Lampião se aproximou. Pegou o bilhete sem dizer palavra. Olhou Tobias nos olhos por um longo tempo. Depois, afastou-se, sentou de novo e quebrou o selo com a ponta do facão. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Maria Bonita se levantou e foi até ele. É coisa grave. Virgulino não respondeu. Mas seus olhos agora estavam fixos no chão. Ele dobrava e desdobrava o papel como quem dobrava o próprio destino. Minutos depois, levantou-se. Vamos ao Juazeiro. O bando inteiro ficou em silêncio. Ninguém questionava quando o rei do cangaço dava uma ordem assim. Mas todos sabiam. Algo extraordinário havia acontecido. E se Lampião se mexia, era porque o próprio sertão tremia. A travessia do rei do sertão. O céu era de um azul profundo quando o grupo deixou o acampamento. Não havia pressa, mas havia propósito. À frente, montado em um cavalo negro, seguia Lampião. Seus olhos varriam a paisagem como se conhecessem cada pedra, cada curva de cada trilha. O bando, silencioso, o acompanhava com a reverência de soldados em missão sagrada. Maria Bonita, ao seu lado, levava consigo uma pequena imagem de Nossa Senhora das Dores, presente de uma beata que certa vez os acolhera com café e pão seco no meio da seca. Havia algo de estranho no ar. Como se aquela jornada não fosse apenas feita de léguas e poeira, mas de um destino traçado além da vontade humana. Enquanto avançavam pela caatinga, as notícias se espalhavam como fogo em palha seca. Lampião vai a Juazeiro. O Padim chamou o cangaceiro. Alguns se benziam. Outros arregalavam os olhos. O impossível estava acontecendo. O homem mais temido do sertão, procurado por jagunços e soldados, agora marchava rumo ao coração da fé nordestina, não para invadir, mas para ouvir. Nas pequenas vilas que cruzavam, os moradores se escondiam atrás das janelas. Algumas senhoras, corajosas, deixavam bênçãos murmuradas passarem pelos lábios. Não havia saques, nem tiros, nem ameaças. Apenas uma marcha firme, como de um exército silencioso, sob o comando de um homem que, por ora, abandonara a guerra para atender um chamado maior. Ao cair da tarde, pararam em um pequeno riacho. Ali, Lampião lavou o rosto. Ficou longos minutos em silêncio, olhando seu próprio reflexo na água turva. Será que esse povo vai me ver como homem ou como monstro? Murmurou. Maria Bonita se aproximou e disse apenas: vai ver tu como o Padim te viu. E ali, sob o céu sertanejo e o som suave do vento, o rei do cangaço seguiu. Para Juazeiro. Para o encontro. Para o inesperado. O encontro dos dois mundos. Juazeiro do Norte despertou antes do sol. Os sinos da basílica tocaram mais cedo que o habitual, e os olhos do povo ainda bocejavam quando começaram a notar o inesperado. Homens a cavalo, em fila ordenada, se aproximando pela estrada de terra. À frente, um vulto inconfundível. Aquele chapéu largo, adornado de couro e metais. Aquele olhar firme de quem nunca pediu licença para entrar. Era Lampião. Mas, naquele dia, ele vinha como um visitante. Um chamado. A cidade inteira parou. Quem pôde correu para as janelas, para os telhados, para os beirais das igrejas. O medo e a curiosidade se misturavam em cada esquina. O que fazia o cangaceiro mais temido do Brasil chegar montado em silêncio à terra de Padre Cícero? Na porta da igreja, o velho padre já o aguardava. Cícero trajava sua batina mais simples. Nas mãos, um terço e um olhar de décadas. Era como se soubesse que aquele encontro marcaria não apenas suas vidas,
mas o próprio destino do sertão. Quando Lampião desmontou, por um segundo o tempo parou. O barulho dos cascos cessou, o vento suspendeu a poeira, e o silêncio tomou conta do largo. Os dois homens se aproximaram. Não houve abraço, nem saudação cerimonial. Apenas um aperto de mão firme, demorado, entre dois líderes de mundos diferentes. Um, da fé. O outro, da luta. Um, do altar. O outro, da caatinga. Padim, aqui estou, disse Lampião. Eu sabia que viria, respondeu o padre, sem sorrir, mas com os olhos carregados de alívio. Eles entraram na igreja, e as portas se fecharam atrás. Do lado de fora, o povo esperava em silêncio. Muitos se ajoelharam. Outros apenas observavam. Era como se ali, naquele instante, o céu e a terra se curvassem para ouvir o que seria dito entre aquelas quatro paredes. Naquela manhã, começou a história que nunca seria escrita nos livros, mas seria passada de boca em boca, geração após geração. As palavras dentro da sacristia. A porta se fechou com um rangido que soou mais alto do que qualquer grito. Do lado de fora, o povo se enfileirava em oração, sem saber o que se passava. Mas dentro da pequena e escura sacristia da basílica, apenas duas vozes se fizeram ouvir. A de um padre e a de um cangaceiro. Padre Cícero sentou-se com lentidão, o corpo marcado pelo tempo, mas a alma desperta como nunca. Diante dele, Lampião permaneceu de pé. Não por orgulho, mas por respeito. O Senhor me chamou, agora diga por que, disse Virgulino. O velho padre olhou fundo nos olhos do homem e respondeu sem rodeios. Porque o sertão não aguenta mais morrer, Lampião. Porque o povo tá com fome, sede e medo. Porque os coronéis arrancam a alma dos pobres e a seca carrega o resto. O cangaceiro apertou os punhos. Ele conhecia bem essa dor. Viera dela. E quer que eu faça o quê? Que eu reze. Zombou, com um sorriso irônico. Quero que lute. Mas não com bala. Com presença. Com seu nome. Com seu respeito. Lampião deu um passo. Agora estava frente a frente com o padre. Quer que o cangaceiro vire santo, é isso. Quero que o homem encontre sentido. E que o povo veja em ti um aliado, não um monstro. O silêncio caiu como um manto pesado. Depois de longos minutos, Lampião sentou-se na cadeira oposta. Tirou o chapéu. Encarou o chão. Diga, o que tem que ser feito. Foi então que Padre Cícero abriu uma gaveta antiga e retirou um mapa desenhado à mão, com marcas vermelhas e riscos. Eram as rotas por onde as tropas dos coronéis estavam atacando comunidades, saqueando vilas, aterrorizando os sertanejos. É por aí que o sertão sangra, disse o padre, apontando com o dedo trêmulo. Virgulino observou o mapa. E ali, entre orações e cicatrizes, fez-se um pacto. Nenhuma palavra foi escrita, mas ambos sabiam. O destino do sertão mudaria a partir daquele dia. O sermão e o silêncio. O sol já se erguia alto quando o padre Cícero saiu da sacristia. Os olhos do povo o seguiram com expectativa, mas ele apenas fez um sinal com a mão, pedindo calma. Lampião saiu logo atrás, o chapéu na mão, o rosto impassível. A multidão se abriu em silêncio para dar passagem. Na praça, as cadeiras começaram a ser organizadas. O púlpito improvisado foi armado diante da igreja, e a multidão, que parecia conter a respiração desde o amanhecer, agora se reunia em torno de uma promessa não dita. Padre Cícero subiu os degraus, olhou o povo e disse: Hoje, meus filhos, eu não venho apenas como sacerdote. Venho como um homem que acredita que até os mais temidos podem ouvir a voz de Deus. Um burburinho se formou, mas logo cessou. O cangaço, por muitos anos,
Foi o grito de um povo esquecido. Um grito de revolta, de fome, de injustiça. Mas o grito, quando encontra eco no coração de Deus, pode virar oração. Do lado da escadaria, Lampião permanecia em silêncio, com os olhos fixos no chão. Maria Bonita estava a seu lado. Nenhum dos dois se mexia. Hoje, continuou o padre, não celebramos o fim da guerra. Celebramos o início da escuta. Que o sertão escute o cangaço. Que o cangaço escute o sertão. E que todos escutem a Deus. As palavras ecoaram entre os becos, casas e almas. Um romeiro chorou. Uma beata caiu de joelhos. Crianças se calaram. Padre Cícero então desceu, foi até Lampião, e num gesto lento e simbólico, colocou em suas mãos um pequeno crucifixo de madeira. Não é para carregar no pescoço. É para carregar no coração. O cangaceiro não disse uma palavra. Apenas assentiu com a cabeça. E naquela manhã quente, sem tiros, sem medo, sem promessas políticas, mas com fé e silêncio, o sertão viveu algo novo. A missão começa. O silêncio daquele dia virou conversa na boca de todos. Ainda era cedo, mas o burburinho nas ruas de Juazeiro já tomava conta das esquinas, das feiras, dos confessionários. Padre Cícero entregou um crucifixo a Lampião, diziam uns. O cangaceiro vai proteger o povo do sertão, cochichavam outros. Mas Lampião não ficou para ouvir. Na calada da madrugada seguinte, ele e seu bando deixaram Juazeiro. Sem alarde, sem despedidas. Apenas o som dos cascos sobre o chão de barro e pedras. Na sacola de couro que levava presa ao arreio, o crucifixo de madeira balançava levemente. Em seu interior, um pequeno bilhete escrito à mão, de próprio punho pelo padim. Não lute por mim. Lute por aqueles que me rezam. Virgulino não era de guardar palavras dos outros, mas aquela frase ficava martelando na mente como se tivesse sido dita pela própria terra rachada do sertão. Ele olhava em volta e via miséria onde antes via bravura. Era como se a seca agora tivesse outro nome: abandono. O primeiro destino foi uma pequena vila chamada Poço Verde. Um grupo de capangas ligados a um coronel local havia expulsado famílias inteiras da terra, queimando plantações e cercando os poços. Quando Lampião chegou, ninguém acreditou. As famílias, escondidas nas matas, vinham uma a uma se mostrar. Não houve massacre. Houve justiça. O cangaceiro olhou nos olhos dos jagunços armados e disse: Hoje não vim tomar. Vim devolver. Com autoridade e silêncio, recuperou as terras, mandou repartir a água, e deixou uma mensagem no portão do coronel. Dessa vez, não usei o fuzil. Usei o nome do padim. Na próxima, uso os dois. A notícia correu como vento pelo sertão. E pela primeira vez, os pobres passaram a olhar para o cangaço com olhos que misturavam temor e esperança. Vozes da Caatinga. O que começou como um murmúrio em Juazeiro se espalhou como vento forte pelas veredas do Nordeste. Em cada vila, em cada casebre, em cada roçado, uma nova história surgia. Lampião ajudou Dona Zefa a recuperar sua roça. O bando de Maria Bonita distribuiu água no açude de Serra Branca. Padre Cícero mandou rezar missa pelos que voltaram para suas casas. E mais do que histórias, eram testemunhos. Na beira de uma estrada poeirenta, sob a sombra curta de um juazeiro, um grupo de velhos contava. Eu vi. Com estes olhos. Lampião deu pão a um menino que chorava de fome. As mulheres começaram a bordar cenas do que ouviam, retratando em panos coloridos o improvável encontro da fé com o cangaço. Bordavam o crucifixo e o chapéu de couro. Bordavam Padre Cícero e Maria Bonita de mãos dadas com as crianças. Os beatos, que antes tremiam ao ouvir o nome Lampião, agora batiam no peito e diziam:
é instrumento de Deus. Na pequena cidade de São Raimundo, um romeiro chegou ao altar com os olhos marejados. Subiu os degraus com a dificuldade de quem carregava anos de promessas. Tirou do bolso um papel gasto, com um pedido feito ao padim: que meu povo não seja mais escravo da seca. E então, com a voz entrecortada, completou: eis que meu pedido foi ouvido por um cangaceiro. Na feira de Araripina, uma criança vendia cordéis com uma capa usada, Padim e Lampião, os dois homens que salvaram o sertão. Os padres mais conservadores hesitavam, mas não ousavam confrontar o povo. E o povo, esse já tinha escolhido no coração. A fé era viva, e agora caminhava com chapéu de couro e terço no pescoço. O sertão não se curou da noite pro dia, mas aprendeu a acreditar que até os caminhos tortos podem levar à luz, se forem guiados por quem escuta o clamor da terra. A volta ao Juazeiro. Os sinos da basílica tocaram antes mesmo que alguém visse a poeira ao longe. Mas os romeiros já sabiam. Ele estava voltando. Na estrada de barro, entre mandacarus e cercas de vara torta, um pequeno cortejo avançava. Não era o bando de outrora, aquele que carregava armas e medo. Era outro tipo de tropa, calada, reflexiva, quase serena. À frente, montado num cavalo de pelagem clara, vinha Lampião. Ao lado, Maria Bonita segurava com firmeza um bastão simples com uma fita branca amarrada. Atrás deles, alguns cangaceiros e muitos rostos novos, sertanejos que haviam se unido à causa, não por medo, mas por gratidão. Padre Cícero os aguardava nos degraus da igreja. As mãos cruzadas, o semblante firme, mas os olhos marejados. Ao seu lado, crianças com vestes brancas seguravam ramos e velas, formando um corredor de boas-vindas silencioso. Quando Virgulino parou diante dele, ninguém respirou. A multidão, agora reunida, esperava um gesto, uma palavra, um sinal. Padre Cícero não disse nada. Estendeu a mão. Lampião desceu do cavalo, retirou o chapéu e ajoelhou-se. Tocou a mão do padre com a cabeça baixa. Não trago vitórias, Padim. Só paz. Onde deu para levar? O padre segurou seu rosto com as duas mãos e murmurou: às vezes, a paz é a maior vitória. O povo explodiu em palmas, lágrimas, preces. Crianças correram, velhas se abraçaram, e os sinos tocaram de novo, desta vez com força, como quem anuncia não um retorno, mas uma nova era. Naquela tarde, foi celebrada uma missa campal. Não havia protocolos. Havia gratidão. E, ao entardecer, uma velha beata sussurrou para outra: hoje o sertão viu um milagre. Um cangaceiro voltou como romeiro. O testamento da fé. Dias após o reencontro, o povo ainda comentava o que havia presenciado. As casas simples de Juazeiro se encheram de visitas, parentes distantes, romeiros que chegaram tarde e queriam ouvir os detalhes. Os vendedores de cordel não davam conta de imprimir as novas histórias. Algumas versões diziam que Lampião beijou os pés do padre. Outras afirmavam que Maria Bonita havia chorado ao ver os sinos da basílica. Mas longe do burburinho popular, no silêncio de um pequeno quarto atrás da sacristia, Padre Cícero escrevia. A mão trêmula, o olhar perdido entre as palavras e os céus. Era o seu testamento, não de bens, mas de espírito. Se um dia me perguntarem por que estendi a mão ao cangaceiro, direi: porque vi nele o mesmo olhar de Cristo no deserto, cansado, faminto, mas ainda cheio de fé. Se me chamarem de herege, aceito. Se me chamarem de louco, sorrio. Mas se um pobre, um retirante, uma criança faminta olhar para mim e disser obrigado, então saberei que fui padre até o fim. Esse texto nunca foi publicado em jornais, mas circulou pelas mãos certas.
Foi copiado, guardado em santinhos, citado em pregações. Tornou-se o que muitos chamaram de Evangelho de Juazeiro. Na vila de Barbalha, uma professora declamou o texto para seus alunos e concluiu com um suspiro: "Vocês estão vivos num tempo de milagre." Nas feiras, velhos e jovens começaram a carregar réplicas do crucifixo de madeira que Padre Cícero dera a Lampião. Não era símbolo de guerra, mas de transformação. Um lembrete de que a fé, quando bem guiada, pode encontrar caminho até no sertão mais seco. E assim, mesmo sem saber, o Padim deixava não apenas um legado, mas uma missão: o julgamento dos homens. Apesar da comoção popular, nem todos aceitaram em silêncio o gesto de Padre Cícero. Em Fortaleza, em Recife, em Salvador, jornais começaram a publicar artigos críticos, bispos conservadores levantaram suas vozes e intelectuais se perguntavam: o que há de sagrado em um acordo com o cangaço? Uma comitiva da igreja foi enviada a Juazeiro. Clérigos vestidos de preto, austeros e formais, desceram do trem como se pisassem em terra pagã. Entraram na cidade sem saudar o povo, foram direto à casa paroquial. Padre Cícero os recebeu com calma. Sentou-se à frente dos visitantes e ouviu pacientemente cada acusação: mistura de política com fé, idolatria popular, aliança com criminosos. Ao final, um dos padres lhe disse: "O senhor maculou a batina." O velho Padim respondeu com voz firme: "A batina pode ser lavada. Já o sangue dos inocentes, não." Os enviados se entreolharam, desconfortáveis. Perceberam que não falavam com um tolo, mas com um homem que conhecia mais do povo do que dos dogmas. Enquanto isso, nas ruas de Juazeiro, o povo se reunia em vigílias e terços. Não havia cartazes, não havia protestos. Apenas velas e orações. Eles sabiam que ali se decidia mais que o futuro de um padre, decidia-se o futuro de um povo. Ao fim do encontro, os enviados da igreja voltaram sem respostas. Levaram relatórios, levaram impressões, mas também levaram a dúvida. Alguns começaram a se perguntar se o milagre não era justamente esse: um homem que enfrentava o sistema com fé, terço e coragem. E na calada daquela noite, uma nova faixa foi estendida entre duas casas, iluminada apenas pela luz da lua. O povo absolve quem cuida do povo. Maria Bonita e as mulheres do sertão. Enquanto Lampião enfrentava o peso do nome e do passado diante dos homens e da fé, Maria Bonita trilhava um caminho próprio, silencioso, mas igualmente profundo. Diferente da imagem mítica de guerreira destemida, ela agora era vista pelas mulheres do sertão como uma figura que havia rompido as cercas invisíveis impostas por séculos. Ela passou a visitar comunidades, sempre acompanhada por outras cangaceiras que haviam trocado as armas pelos bordados, os cinturões por terços. Levavam palavras de esperança, ajudavam a organizar feiras, faziam parte de mutirões para limpar açudes e ensinar as meninas a ler. Em cada vila por onde passavam, deixavam não medo, mas flores. Em Juazeiro, mulheres que antes falavam baixo e apenas entre si, agora se reuniam em rodas. Compartilhavam dores, mas também ideias. E no centro dessas rodas, muitas vezes estava ela, Maria Bonita, sem farda, sem título, apenas com um olhar firme e uma presença que impunha respeito. Num desses encontros, uma moça jovem, com o rosto queimado de sol, perguntou: "Maria, e se eles não deixarem a gente sonhar?" Maria respondeu com a voz serena: "Então a gente sonha juntas, até virarem realidade." O nome dela começou a aparecer nos panos bordados, nos versos dos cordéis, nos cantos noturnos que embalavam crianças. Já não era mais apenas a companheira de Lampião, era símbolo de outra revolução. A da mulher sertaneja,
que enfrenta a seca da alma e não apenas da terra. Padre Cícero, ao tomar conhecimento das ações de Maria, escreveu uma carta que seria lida em missa por todo o sertão. A fé não tem gênero. E se há quem plante esperança no coração dos pobres, então essa pessoa é instrumento de Deus. Hoje, bendigo também as mãos que bordam e transformam. O último conselho. A noite caiu sobre Juazeiro do Norte com um silêncio especial. Não era o silêncio da ausência, mas da reverência. Era como se o próprio sertão soubesse que algo estava prestes a se encerrar, ou talvez recomeçar de outra forma. Padre Cícero, já debilitado, repousava em sua cadeira de madeira no alpendre da casa paroquial. As mãos envelhecidas descansavam sobre o terço, e os olhos, ainda vivos, miravam as estrelas. Ao seu redor, não havia multidão, nem clérigos. Apenas Lampião, Maria Bonita e 2 meninos descalços que o acompanhavam com olhos atentos. Padim, disse Lampião, com voz baixa, o que faço agora? O velho sorriu. Não com os lábios, mas com o rosto inteiro. Agora, você cuida. Cuida do que plantamos. A terra, o povo, a memória. Maria, sentada sobre um tamborete, perguntou: e se o mundo esquecer? Padre Cícero apertou o crucifixo no peito. Então, reza. Porque quem reza, lembra. Naquela noite, ele entregou a ambos um objeto simples. A mesma vela que usará durante anos em suas orações da madrugada. Enrolada nela, uma pequena folha com uma frase manuscrita. Quando o sertão for esquecido, acendam esta luz. Ninguém chorou. Ninguém gritou. Foi um momento tão íntimo quanto eterno. Ao longe, os sinos da basílica tocaram como se marcassem o fim de uma etapa. O povo, nas ruas, acendeu velas às portas de suas casas, e, sem que ninguém combinasse, todos começaram a cantar em uníssono. Padim, nosso guia, nunca nos deixará. O legado estava firmado. O sertão agora era outro. Não por milagres visíveis, mas por uma fé que caminhava com os pés no chão e o coração no céu.